Seja bem-vindo ao Geração Raiz Podcast. Aqui você encontra um espaço onde conversamos com grandes empresários e líderes de setor, trazendo histórias inspiradoras do mundo dos desafios de negócios. Eu quero agradecer ao apoio da Estradeiro e da Giaro que estão conosco na realização desse sonho. Eu sou James Gisoldi e ao meu lado estão meus parceiros de estrada, Cleiton Salles e Vinícius Gisoldi. Que saudade eu estava de estar aqui, Cleitão e Vi. E vocês? Tava sentindo muita saudade também, muito feliz de estar de volta aqui com vocês todos. E pensando no podcast de hoje, me veio à cabeça uma música das antigas, daquelas que a gente ouve na infância e nunca esquece. Depois lembrei de um versinho que diz mais ou menos assim: sou estradeiro de verdade, passe e deixo uma saudade, sempre chora o coração. Você gostou dessa música, Vi? Você já conhecia ela? Esse é modão de verdade, hein, pai? É modão dos bons. É isso aí. Cleiton, sabe de uma história que eu lembrei agora muito boa? Conheci um rapaz criado em Igarapava. Ele é filho de caminhoneiro e sonhava em ser um também. Ele não brincava de carrinho, brincava de caminhão. Subia na boleia, segurava o volante e sonhava alto. O pai, com a sabedoria de quem conhece a dureza da estrada, ensinou desde cedo: amar o caminhão? Sim. Mas estudar era o caminho para ir mais longe. E hoje, o cara realizou o sonho de menino da melhor maneira possível. O único defeito é que ele é São Paulino. Mas nem pode falar mal do time, porque ele é faixa roxa de jiu-jitsu. O cara paga, mas não bate. Ele é o cara. Com vocês, meu querido amigo Rodrigo Zani Pérez. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado aí, pessoal, pelo convite, primeiramente aí, muito obrigado. Vocês são paulinos. É isso aí, com certeza, né? Dizem que os filhos é a evolução dos pais, meu pai palmeirense, né? Eu São Paulino. O teu pai tem bom gosto, hein? Eu São Paulino aí, eu segui esse caminho aí da evolução, né? Mas obrigado pela introdução aí, pelo convite, né? Por estar aqui batendo um papo, abrir espaço aí para falar um pouquinho de mim, um pouquinho dos meus passos aí. Realmente vivi uma fase muito, muito legal, muito, muito importante aí da minha vida em Igarapava, né? Nascido em São Paulo, fui para lá bem criança e vivi lá morando diretamente até os 9 anos, depois convivemos ali. Meu pai continuou mantendo alguns negócios lá durante algum tempo e a gente convivi diretamente ali até uns 16, 17 anos. É uma fase que deixou muita saudade, muito aprendizado, conhecer muita gente boa. Esse sonho de ser caminhoneiro, né, nasceu e viveu lá por muito tempo. E a gente até, né, acabamos seguindo no mundo do caminhão, mas não diretamente dentro da boleia. Mas tem algumas passagens bacanas que eu convivi com meu pai, com alguns amigos, né? É um negócio muito presente. Já dá pra ver que vai ser um papo bem gratificante, hein? Tem acertado em cheio nos convidados, né? Que bom, ficamos felizes, viu? Muito felizes. Legal, gente. Agora, a pergunta que é a principal que a gente adora fazer nesse podcast, Zani. O que é ser geração raiz para um rapaz de estrada e tão pé no chão como você, Zani? Cara, para mim ser geração raiz, acho que eu vou começar com uma frase que ela é meio clichê, todo mundo fala, mas é que quem não sabe de onde veio não sabe para onde vai, né? Então acho que ser raiz é você, independente da modernidade, da evolução, do desenvolvimento, dos seus passos, é não esquecer dos que vieram para trás, né? Daqueles que vieram realmente construindo, limpando, aqueles que vieram, independente dos erros e dos acertos. Eu acho que todos aqueles que vieram antes da gente, quando a gente fala de família, ou até daqueles que nós convivemos ali e nos passaram alguns valores, eu acho que ser raiz é você fazer a manutenção desses valores, né, dos aprendizados, tentar se espelhar nos erros, né, e tentar melhorar e levar adiante os acertos e os valores que a gente recebe. Então, para mim, geração raiz é aquele que não esquece de onde veio, que preserva o de onde veio, né? Eu acho que hoje em dia a gente às vezes vê muita
tá muito dividido, a gente vê muito conflito dessa questão eu vim de uma origem, mas eu não aprovo o que veio para trás, mas cara, se não fosse aquilo, você não estava aqui, né? E em algum momento alguma coisa de bom aconteceu. Às vezes eu falo muito que tem um relógio parado, marca a hora certa 2 vezes por dia, né? A gente não pode ignorar isso. Então acho que geração raiz é isso, na essência é você realmente olhar para trás e procurar evoluir aquilo que te trouxe até aqui, que te deu base para estar aqui. Acho que essa é a minha definição. Isso é muito interessante, porque isso que você acabou de falar, eu numa conversa com meu pai, esses dias ele me falou a mesma coisa. Falou assim, ó, é essencial a gente entender porque o que foi feito para trás é importante pelo que está sendo feito hoje. Porque a gente não ia conseguir conquistar nada do que a gente tem hoje sem todo o histórico e as pessoas que foram envolvidas também. Exatamente. Sabe que você me lembra uma coisa que eu até conversei com a minha mãe esses dias, que a gente estava lá no momento de férias, né, as crianças brincando e tal. Aí, hoje em dia, graças a Deus, o mundo é bem acessível, né, para aquele que busca, né? Não tô aqui para falar do certo ou errado, não. Acho que cada um, tô falando para falar da minha experiência, das minhas vivências, mas a gente batalha e quando a gente consegue conquistar alguma coisa é gratificante. Então, ela vendo meu filho, meu sobrinho brincando um pouquinho na piscina lá da chácara, com videogame, não sei o que tal, e aquele momento de passar aquela semana toda de férias tendo uma distração, um momento diferente de diversão ali. Ela falou, nossa, quando eu era mais nova e vocês mais novos, quanto eu quis, né, dar isso e trazer isso para vocês e ter possibilidade. Eu falei, mas você conseguiu, porque a sua plantação, né, do meu pai, a sua plantação, a dele, foi construindo, foi fazendo, aí nós passamos essa fase, nós estamos tentando dar continuidade, eu, meus irmãos ali, né, naquilo que a gente... E hoje os meninos curtem isso. Então, se lá atrás não tivesse começado em algum momento, não tivesse havido persistência, fé, construção, talvez esse momento agora não existiria. Então, conseguiu também, entendeu? Então, não indiretamente, diretamente está dando aquilo que sempre sonhou, né? E nisso que você falou de família e valores, quais os valores os seus pais conseguiram passar para que você mais destaca que hoje você exerce todos os dias? Fé, acima de tudo. E assim, a gente fala de fé, não é religião, é fé. Fé que vai dar certo, fé que você não deve desistir daquele caminho. Não digo não mudar a rota, não digo não mudar o que você está fazendo, mas a fé que hoje está ruim, mas você está de pé, está com saúde, amanhã, nada como um dia após o outro, com uma noite no meio, você descansa, esfria a cabeça, a porta que se fechou hoje, amanhã, a do lado pode abrir, se não abrir, você tem que continuar andando e persistindo. Então, o primeiro valor que eu lembro, se eu fechar os olhos agora e pensar nos meus pais, eu penso que a fé e a persistência, sabe? Aquilo de amanhã vai ser diferente, vamos continuar, vamos persistir, vamos construir, vamos fazer, e sempre sem olhar para o lado, sem culpar esse ou aquele por aquilo que deu certo ou errado. Não deu errado porque não, deu errado porque não deu, bola para frente, vamos seguir, vamos persistir, a vida tem que seguir. Né? Acho que a gente tem algumas histórias dentro de casa ali que realmente a todo momento nos faz lembrar e sempre exercitar esses valores. Então, acho que primeiramente fé e persistência é aquilo que vem de berço e sempre vai ter um jeito de fazer. Boa. Sempre vai ter um jeito de fazer. Eu acredito que sua mãe deve ter sido uma grande influenciadora na sua vida nessa parte também de fé, né? Muito, 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 muito. E eu acho... E aí eu quero te fazer uma pergunta agora sobre mãe, pra dar uma quebrada de gelo. Uhum. Sua mãe era aquela mãe raiz que jogava o chinelo e o chinelo fazia até curva porque você aprontava? Ou era mais Nutella e levava as coisas na conversa? Minha mãe jogava chinelo, vassoura, carteira, panela. Você imaginar, eu já tomei umas pancadas aí já. Hoje não pode, né? Hoje o politicamente correto, mas já teve... Você sabe que... Mas quanto que foi bom essas pancadas, né? Cara, eu acho que assim, de verdade, foi sem querer, né? Porque senão vão acabar dizendo que estão valorizando, né? Ou estão querendo dar valor para agressão. Não é nada disso, gente. É correção, é rota, e a gente vê, como eu disse, para trás para frente.
Lá atrás era isso, e viveu e não fez mal, fez bem, né? E até comentar que... Como diz, né? Pato de galinha machuca os pintinhos. Exatamente, né? minha mãe usa um termo que ela fala assim... a lã não pesa pro carneiro, né? Então, assim, cara, a sua lã não pesa pra você. Pode ir pro outro, nossa, deve ser um calor, deve e tal. E ali não. Mas esses dias, inclusive, a gente tava aqui tirando uma semaninha de férias ali entre na primeira semana de janeiro, a gente veio aqui pra Rifaina aqui e tal. Passamos ali em Igarapava um dia e minha irmã comentou com a minha sogra, né? Porque eu sou um cara 100% família, até a sogra eu carrego nos lugares. Tem que tratar bem da sogra. Não é todo mundo carrego. Não. E aí a gente tava subindo, ela falou pra Maria, falou, olha aqui, o que o Rodrigo já subiu tomando de tapa dessa praça aqui. Então a mãe era 100% raiz. E até hoje, assim, né? Se bobear até hoje. Deixa eu pegar uma carona nessa longa estrada da vida e também do Brasil. Que história seu pai contava pra você? Ou melhor dizendo, o que você sentia quando você via seu pai chegando de uma longa jornada, seu Joel, que era um motorista de caminhão, chegava em casa? O que você sentia nesse momento? Dava uma euforia, uma loucura, né? Assim, eu sempre sentia muita saudade e, assim, o fato, acho que até deu ter esse amor por caminhão, ter querido, né, ter quis ali trabalhar com caminhão, ter essa vivência, acho que era muito de querer estar próximo, de estar perto dele, né? Então, assim, ele também fazia questão que acho que era aquilo que ele tinha para me passar, para me ensinar, né? Talvez se eu me emocionar um pouquinho aqui, vamos tomar uma aguinha e relevar, mas eu acho que era aquilo que ele tinha, né? E tem ainda para me passar, e eu fazia questão de estar perto. Então, pô, quando o pai chegava, o mundo abria, né? Hoje, então, o He-Man, né? Eu levei uma fase que eu morava no interior, passava um cara na rua, mas você não é o He-Man, meu pai é o He-Man e tal. Isso vai Igarapava e tal. Então, quando ele chegava... Mas, ó, pera, pergunta pro ministro se ele sabe quem é He-Man. Inclusive vai lançar o filme agora. Verdade, gente. Hoje He-Man, She-Ra. Hoje eu também não sei quem é o super-herói dos desenhos. Apesar de eu ter um filho pequeno, eu não sei quem é o super-herói dos desenhos atuais, né? A criançada hoje é tudo youtuber, né? Youtuber e tal. Então, assim, cara, era um momento de realização. De realização. Quando eu via meu pai chegando, a gente já descia, já começava a pegar as malas do caminhão, tal, aquela festa, tudo. Aí voltava, aí já todo dia já sabia que ia fazer um churrasco, que ia ter um negócio ali em casa, tal. Já era aquele negócio ali, aquela euforia que daqui a pouco dava daqui a pouco chegou o dia de ir, né? Então, cara, passava 3 dias ali, 4 dias em casa, tal, daqui a pouco tem que ir, aí dava aquela baixeza, tal. Quando tinha oportunidade, a malinha tava pronta, eu me enfiava lá dentro do caminhão, ia também. Rosana, até pra você tomar uma aguinha aí também, quero te fazer uma pergunta. Com certeza, o seu Joel, seu pai, deve ter vivido muitas coisas nas estradas da vida aí. Muita. Tem alguma história que ele te conta, que te marcou, que você pode, assim, nos presentear com algum exemplo? Tem. Uma vez, assim, era muito comum, na época da safra, né? O pessoal passava uns caminhões e ia pro Mato Grosso, e aí ficava lá 2, 3, um mês, 2 meses, né? 90 dias assim e tal, ficava lá direto trabalhando, porque ali você fazia naquela época da safra ali, né? Uns fazia viagem, outros ficavam lá na lavoura ali e tal, aquela viaginha mais curta, e ele ficava lá, e assim, cara, a vida de trabalho, de se virar. E aí, na época, né, a gente tudo ficava preocupado. Mãe, pai ligou, pai vai vir, não vai vir não. Pai não vem, tá trabalhando, tal, sempre dando notícia. Aí ligava, já era hora de falar com ele. E aí, pai, como tá? Não, aqui tá tudo ótimo, aqui é tranquilo. E aí, pai, o senhor tá comendo? Tá tudo, tá aquela preocupação. Não, todo dia, pai, aqui, ó, arroz, feijão, tal, leitoa, tal. Pai foi lá levar uma leitoa pra vocês, tá bom, tal, papapá. E o pai, e aí, não, tá comendo leitoa, pai? Tô comendo leitoa, tal, papapá. Só que assim, para não preocupar a gente, leitor nada, arroz, feijão. O que o pessoal fazia da fazenda? Fazia comida, arroz, feijão, talvez uma farofa, alguma coisa ali. Eu lembro muito da leitor, que a leitor era abóbora refogada. E aí era, pô, arroz, não tinha nenhuma carne, vez ou outra que eles iam atrás de matar um frango, um porco, alguma coisa ali, que achava tal. E aí quando ele voltou de viagem, né?
nos últimos dias da safra tem leilão, essas coisas, acabou arrematando alguma coisa, um frango, um porco, alguma coisa, mas levou um monte de abóbora. Aí falou, e aí, pai, como foi? Abre a porta lá que tem umas leitoras lá pra você. Abóbora, pô. Então, essa é uma das histórias que a gente lembra. Tá vendo, filho? O que um pai não faz com o filho, né? Mas com certeza não faltava nada pra você. Nunca. Eu sou um filho que nunca faltou nada, pelo contrário, assim, dando um passinho atrás ali, falando até a gente vai conversando e vai lembrando, né, de valores, eu acho que o capricho, né, esse é um dos valores também que a gente traz, assim, o capricho, o zelo com que a gente tem, né, com o cuidado e tal. Minha mãe sempre foi uma mulher extremamente zelosa, nosso uniforme de escola, nossa roupa, nossa casa, né, o caderno, e, cara, assim, a gente não podia ter orelha no caderno, letra tinha que ser, eu dei um pouco de trabalho, eu escrevi letra de forma porque eu não, aquela normal, mano, era aí eu comecei a fazer de forma, ficou bonita, mas, então, assim, a gente traz isso, né, eu sou um cara que na minha infância não faltou nada, pelo contrário, tudo que meus pais podiam fazer, faziam até o que não podia, né, eu ainda era mais simples assim, era mais tranquilo. Agora minha irmã, que é a dona Viviane, era mais exigente ali, mais dondoca, né? Principalmente ali, mas nunca faltou esforço, nem faltou vontade e compromisso de trazer o que é melhor pra gente, não, pelo contrário. Ó, e fica nítido pra nós que você tem um amor muito grande por caminhões, né? Muito. Pelo pouco tempo que a gente se conhece, uns 4, 5 anos, mas a gente percebe que tá na veia ali impregnado. E com certeza seu pai te influenciou muito nisso, né? Sim. Olhando para trás, como seu pai te ensinou filho, vai estudar, vai se formar, vai ter um outro tipo de carreira, você se sente realizado hoje nas escolhas que você fez em relação profissional? Muito realizado. Dentro das influências do meu pai ali, não só do caminhão, uma coisa que meu pai sempre cobrou da gente foi nunca ser metade, nunca ser meia boca. Então assim, cara, escolha o que você quiser ser, se quiser ser... Cara, gari, eu vou falar várias profissões diferentes. Se você quiser ser dentista, gari, pedreiro, açougueiro, seja o que for. Não seja um cara que não seja o melhor, procure ser o melhor e entender o melhor daquilo que você faz, né? Procura ser uma pessoa que faça aquilo com propriedade. E eu tomei o amor pelo caminhão, né? Assim, por isso, gosto do ramo que eu trabalho. Já ouvi várias vezes, pô, você é um cara inteligente, presta um concurso para PRF. Cara, não vai ser o que eu quero fazer, não é o que eu gosto de fazer. Às vezes a gente pensa, nossa, queria ter tempo para investir, fazer. Cara, eu fico pensando, falo assim, putz, vou comprar o quê? Uma franquia? Vou tentar fazer alguma coisa, trabalhar. Às vezes você conversa com muita gente e às vezes é comum, né? Você conversa com muitas pessoas que elas entendem que sucesso profissional e sucesso e realização é dinheiro. Uhum. E aí o cara fala assim, cara, eu vou parar de fazer isso aqui, vou fazer tal coisa porque dá dinheiro, eu vou fazer... Eu não me vejo de verdade trabalhando com outra coisa, e eu já fiz esse exercício várias vezes, de pensar assim, vai ter uma época aí que eu vou, né, parar, daqui não sei quantos anos, aí não penso em parar de trabalhar nunca, mas vai ter uma época que eu vou parar, acho que eu vou cuidar, cara, depois eu paro e falo, não, acho que quando chegar esse momento, nem que for para ir para uma escola, dar uma aula de transporte, de caminhão, de produto, de alguma coisa nesse sentido eu vou fazer. Vai manter aí então, nesse segmento. É algo que, assim, eu gosto muito, apesar de, né, como eu disse, talvez esse amor e esse desenvolvimento e esse gostar foi uma ferramenta de estar perto do meu pai nos momentos que ele estava comigo, de me conectar com o mundo dele, quando a gente estava presente ou até quando não presente, quando estava... Talvez assim, né? Meu pai nunca foi ausente para mim, mas ele era não distante, estava longe pela profissão. Então, assim, pela profissão, às vezes ele estava distante, mas nunca foi um pai distante, ausente, pelo contrário. A gente, às vezes, até sente o que o outro está sentindo, assim, à distância. Então, e acho que talvez para ser mais próximo ainda, não perder essa conexão, eu criei esse amor, e é o que ele tinha para me entregar, eu aceitei e fomos embora e estamos aí até agora. Legal. Tá gostando, Cleiton? Demais, muito legal. Eu tenho uma pergunta, até você falou bastante do teu pai, essa conexão que vocês têm, gostei do que você falou de um eu acredito que seja até um valor, que é não ser metade, né? Não ser meio. Agora, hoje você já é pai.
olhando assim pro futuro, com o teu filho, como que é essa tua conexão com ele? O que você espera que ele siga seus passos também, ou ele tá livre? Como que é? Eu acho que assim, ó, se eu fosse, até brinco isso, falo assim, se eu tivesse o poder de assim, falar, puto, o que eu gostaria que ele fizesse, estudasse e tal, eu acho que eu influenciaria ele a alguma faculdade do campo, até brinquei esses dias, sei lá, veterinária para criar boi, ou agronomia para mexer com a terra, mas eu não tenho, mas talvez por que isso? Porque eu tenho, assim, apesar de eu morar em São Paulo, ser paulistano, viver tal, eu não tenho amor por São Paulo, lá é uma necessidade. Eu trabalho lá, minha família toda mora lá, né? Há um tempo atrás eu estava morando em Curitiba, não fugindo do assunto, e eu voltei 3 anos depois, porque ele estava para nascer, só tinha eu e minha mulher lá, e eu quis estar perto da família, então nós voltamos, não, voltando no assunto dele, eu, assim, o que eu tenho então eu influenciaria nisso por esse amor meu de querer sair de São Paulo, e talvez ele estudando isso, eu conseguiria convencê-lo mais fácil de sair de lá, minha esposa, tal, né? A gente tem essa pequena não discussão, mas pequeno, vamos embora para o interior, dá para trabalhar hoje remoto, eu venho para São Paulo e tal. Então eu influenciaria um pouco nisso, mas eu acho que assim, o que eu mais gostaria de influenciar e o que eu mais vou me dedicar a fazer é a transição desses valores familiares, isso que eu aprendi com meus pais, ele ter vivo dentro dele a batalha dos meus pais para ter criado eu e minha irmã, a batalha dos meus avós para ter criado meus pais, as histórias de vida, né? Acho que, como eu disse, do quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Eu acho que vai fazer bem para ele, vai fazer bem para a manutenção desses valores, conhecer as histórias de vida da família dele, porque isso eu acho que eu vejo pouco no mundo hoje, né? As pessoas não... eu acho que isso é uma das coisas que eu quero influenciar e quero trazer para ele nesse sentido. Se eu pudesse influenciar de carreira, é isso. E acho que o outro ponto para a gente se manter nessa conexão, eu não posso parar. Eu tenho que me adaptar. Eu fico imaginando como que eu vou me comunicar com ele daqui 20 anos. Porque a velocidade da informação, né? Hoje a gente vive um mundo que a gente tem muita informação e pouco se aprofunda no conhecimento. Você entra no YouTube ali agora, cara, se eu for bom lá, como que monta e desmonta um motor. Em 2 horas eu virei mecânico, só que a profundidade para realmente ter experiência, saber o ponto da chave, sentir, né? Sentir o negócio. Então, assim, acho que dentro desses pontos, eu acho que o principal para a gente manter essa conexão é manter viva, né? A história da família, os valores que a gente tem, e eu conseguir continuar me atualizando, conseguir continuar me colocando ali à disposição dele no mundo que a velocidade da informação vai ser isso aqui, do desenvolvimento, isso aqui, e talvez não me tornar desinteressante, só ser aquele cara que, meu pai é um maravilhoso de boas histórias, de bons valores, mas, cara, ele não acompanha a velocidade do mundo, então a gente pode conversar só até a metade do caminho. Mas com certeza vocês vão achar o caminho. Não, é a minha missão, assim, hoje é o meu ideal, é isso. E vocês têm esse objetivo de sair de São Paulo, ir mais para o interior? Hoje é muita... Assim, eu tenho muita vontade, né? Assim, por exemplo, eu não para agora, né? Assim, acho que o momento não é para isso. Eu acho que isso daqui 10, 15 anos, de verdade, vai acontecer naturalmente. Sim. Quando você anda em São Paulo, não tem mais onde estacionar carro, não tem mais onde andar carro. Estão furando tudo quanto é lugar para fazer metrô, né? Assim, eu moro num bairro lá que, num raio de 10 quilômetros ali, estão fazendo 4 estações de metrô ali, né? Então, assim, está crescendo muito. Eu acho que em algum momento vai ter uma disrupção de tipo assim, cara, isso aqui vai ser um lugar para... isso aí. Sabe, um polo assim, e quem quiser morar um pouco mais de qualidade de vida, de um ritmo menos acelerado, vai ter que construir isso. Entendi. Assim, eu tenho muita vontade, ainda acho que está um pouco distante, né? Como eu te disse, eu moro num apartamento, num condomínio, e minha irmã mora na torre do lado, no mesmo condomínio. Aí, recentemente, nós compramos um apartamento na planta, estamos pagando, vai sair, eu comprei no 16, ela no 15. Então, assim, a gente já tá interligado. Eu brinco com ela, falo, eu vou vender lá quando sair e vou morar pro interior. Ela falou, se você fizer isso comigo, você tá ferrado. Aí minha mãe mora 2 minutos de onde eu moro hoje, literalmente 2 minutos mesmo. Minha sogra mora 5.
Então, assim, a gente... Um pouquinho mais longe, um pouquinho mais longe. Mas, assim, então a gente tá no entorno da família. Então, por esse motivo, eu acho que ainda não é um alvo, assim. Mas eu acho que em algum momento vai acontecer, porque eu fico olhando pro futuro. A gente que é muito apegado à família, apegado a filho, foi criado desse jeito. Cara, poxa vida, hoje eu entendo o que meu pai brigava comigo, a preocupação de 15, 20 anos atrás, quando a gente quer sair, quer ir pra um barzinho, quer madrugada, uma namorada, um amigo, tomar um negócio. Pô, você não chega, tal, de madrugada, tal. Só que naquela época o mundo era mais brando. Sim. Olhando pra frente, cara, assim... Eu não vou dormir. Ele vai ver isso aqui, ele vai falar, lá, eu tô falando, e ele tá mais ferrado que ele é pai velho. Ele vai falar, ele é pai velho. Então, assim, eu acho que naturalmente vai acabar acontecendo. E conta uma coisa pra gente, onde é que o jiu-jitsu entra na tua vida? O que esse esporte representa pra você? Cara, assim, foi uma fase maravilhosa. Eu tô meio preguiçoso, aí tem um tempo que eu não treino. Mas, assim, em 2013, eu estava ali com 30 anos, eu estava numa fase profissional meio turbulenta, tinha dado uns passos ou outros ali que não tinham saído como eu imaginava, estava tentando me alinhar de novo e ficou, né, frequentando academia, fazendo musculação e tal, e eu vi o pessoal treinando ali. Tem um amigo meu, gringo, né, que tava dando aula, na época não era amigo, a gente acabou fazendo amizade nessa época, tava dando, posso fazer uma aula, tal, cara, e assim, pra mim, cara, pra aquele momento que eu vivia, pra quando alguém fala assim, arte marcial, o esporte e tal, cara, é outro... Transforma, e eu sou a prova viva, né? Para mim foi uma coisa que foi extremamente... Era minha válvula de escape para não ficar pensando, para não criar ansiedade, para não ficar, puta merda, fiz isso, deu errado, tal, e agora, como que vai ser para frente e tal. Foi muito eu hoje, nem sempre foi assim, mas hoje eu sou uma pessoa que 100% eu não sofro pelo que eu não controlo. Eu posso falar com ganho de causa. Sua opinião sobre mim é sua, não é minha. Então, assim, eu posso fazer o quê? Eu posso tentar ser a melhor pessoa possível. Eu gostei demais disso que ele falou agora, hein? Dá um corte bom. Eu posso tentar ser a melhor pessoa possível que eu puder, né? Dentro da minha história, dos meus aprendizados, da minha evolução. Mas o que você vai achar de mim é um problema seu, né? Assim, óbvio que eu também não vou ser um cara arrogante, não vou ser um cara provocativo, não vou ser um cara que vou fazer você não gostar de mim. Mas se o como eu sou não faz você não gostar de mim, o problema talvez não seja só meu. É de dois, então, e também zero problema. Entendi. Gosta de quem você quiser. Então, assim, o jiu-jitsu me ajudou muito nisso, né? Controlar essa ansiedade, cara, e era uma válvula de escape, você começa a se desenvolver e conhecer coisas de você, e é verdade mesmo que às vezes o cara fala assim, treinando jiu-jitsu é dureza, o cara vai te enforcar e tal, você tem que entender que se você debater, você vai apagar mais cedo, você tem que manter a calma, tentar uma estratégia e tal, ou no final das contas, falar, acabou, não deu, acabou, perdi e tal. Mas isso é difícil, porque na vida, cara, não é verdade, isso vai treinando a sua cabeça, isso vai... Então, assim, foi uma fase que eu fui treinando, fui me desenvolvendo, aí dali eu fui treinar numa das principais academias de jiu-jitsu, não só de São Paulo, mas do Brasil, que é o Mestre Barbosa, né, fui treinar na academia dele, porque eu trabalhava perto, e cara, um cara de uma cabeça 1000 anos à frente, um cara de um intelecto muito legal, uma pessoa assim, que... Não é só o esporte. Uma pessoa assim, ele tem uma história no jiu-jitsu, no judô, que se fala por si só, mas fora isso, é um ser humano diferente mesmo, um cara nota 1000, né? Aí eu parei de treinar lá no final de 17, quando eu fui para Curitiba, treinei um tempinho em Curitiba, depois eu voltei, as prioridades de família e tal. A agenda não se achou, mas assim, esse ano eu volto, nem que for para treinar uma vez por semana, mas eu volto ali para poder, e até porque é aquilo que eu te falei da conexão com meu filho, eu quero ter algumas coisas que a gente consiga compartilhar, porque ali na frente ele vai ter o mundo dele, os desafios dele, e eu não vou poder estar lá, né? Da mesma forma que lá atrás, em algum momento, meu pai tentou, em algum momento, dar uma opinião diferente, fazer alguma... Eu quis viver, né? Você também, às vezes, existe esse embate. Não, vai por aqui que o caminho é mais curto. Não, eu vou ali, eu sei que eu vou sujar o pé, eu vou tropeçar, mas eu quero viver isso, né? Então, assim, ele vai ter esse momento. Então, talvez... Eu acho que o jiu-jitsu talvez pode ser... Ele já até pediu mesmo com 4 anos. Pai, eu quero ir pra uma academia de luta com 4 anos e meio. Então, olha, a oportunidade tá aí, eu que tenho
que saber aproveitar. Então, assim, o jiu-jitsu foi, assim, cara, primordial primeiramente, para mim, nessa fase difícil que eu vivi ali, de que as coisas não se desenrolavam, eu ter uma válvula de escape sadia, ter uma válvula de escape, só conheci gente do bem, só conheci gente, assim, que, cara, busca um propósito, que leva aquilo como um estilo de vida realmente, que tenta fazer daquele momento, daquele esporte, daquela grupo ali, uma coisa melhor, uma coisa saudável, não só saudável de saúde, mas de cabeça, de atitude, de escolhas, né? E ser faixa roxa. Né? Eu cheguei até a faixa roxa, meu irmão. Cheguei até a faixa roxa. Eu não quero estar na frente dessa válvula de escape, não, viu? Não, mas muito mais força que técnica, tem nego muito mais, né? É muito mais, como eu digo, às vezes as pessoas falam, eu falei, sou só um cara esforçado, eu tento fazer de tudo, então assim, esforçado eu garanto que eu sou em tudo. Então, força nós vamos fazer bastante. Agora, se vai sair coisa boa daí, eu vou tirar. Mas, assim, então o jiu-jitsu foi muito importante. E aí eu continuei, fui treinando, né? E você vai graduando, vai conhecendo gente, vai se desenvolvendo. Cara, na época também, a nível de físico, de perder peso, de manter tal, de manter ali uma saúde mais regrada. Então, assim, foi algo que foi uma experiência sensacional, posso colocar no ranking das 3 melhores coisas que eu já fiz na vida. Legal. Eu acho que a primeira é meu filho, né? Nada vai ser diferente disso, mas eu acho que pode ser sim, e, cara, quem tiver alguma ressalva, tiver alguma dúvida, não tenha não, que tiver vontade, que vê isso aqui, que bom. vai que é um negócio Conselhaço, hein? Nossa, Porque demais. ele te leva, demais. né, para um momento que você está sofrendo uma pressão, você te leva até o limite e você tem que saber lidar com nesse momento de estresse, o limite para poder tentar sair ou tomar uma decisão, né? E não continuar. Exatamente. E assim, cara, você tem que ter um propósito para fazer um negócio desse. Porque você vai ali para ser um saco de pancada. Você vai ali para ser um cara que vai ficar todo mundo ficar te amassando. Por isso que eu nem faço. Não, mas aí o que acontece? É independente de bater, de ganhar ou de perder, assim, você vai falando, cara, pelo menos uma atitude eu tenho que tomar. Assim, pelo menos uma defesa mais ou menos eu tenho que aprender, pelo menos uma posição, segurar, assim, entre aspas, né? Pelo menos manter a dignidade. A gente brinca. Quando tem um cara muito bom, que você fala, puta, esse cara bateu em todo mundo. Preciso manter a dignidade, apanhar com dignidade. 30 segundos, um minuto. Exatamente. Então, assim, né? Pelo menos você fala assim, quanto mais aguentar, melhor. Pelo menos o cara, quando acabar ali o rola ali, a gente chama o rola, a lutinha ali, o cara tem que virar e falar assim, pô, o cara é forte, né? E eu tenho um amigo que sempre falava assim, não importa quantas vezes você apanha, quantas vezes você cai, importa quantas vezes você consegue levantar. Isso aí é o rock, pô. Amigão. É que isso aí é repetido várias vezes, e principalmente pelo Jamil, né? O Jamil fala muito. O Rock, quando fala isso, é demais. E é meu amigo também, eu adoro. Tem até um meme. Ele não sabe ainda, mas... que ele tava andando lá perto da estátua na Filadélfia, tem um menininho, né? Verdade. É bem legal. Mas é isso. Então, assim, você começa a se envolver e ele te passa isso. Então, você fala, cara, será que é só para eu vir aqui na academia que eu preciso começar a praticar isso aqui e procurar ter propósito e melhorar e ter... Então, assim... Disciplina, né? Aí, quando você começa, por exemplo, fazer qualquer coisa, você lembra disso. Você fala, cara, se eu comecei isso aqui, poxa, eu tenho que achar um propósito, eu tenho que procurar desenvolver, melhorar e tentar evoluir alguma coisa que seja. E me fala uma coisa, quais foram os principais desafios que você já enfrentou para alcançar a realização que você disse que se sente realizado hoje, né, profissionalmente, com a família? Quais os principais desafios assim, que você acredita que conseguiu superar e que te trouxeram aí? Cara, eu acho que os meus principais desafios foram comigo mesmo. Sabe, assim, quando você tem condição, conhece um negócio, né, por exemplo, conheço muito de caminhão, chegava num lugar e aí você começa você já começa a ver que aquele não conhece igual você, não conhece, e tem muita gente que, né, é um negócio, eu brinco que o caminhão é mais ou menos igual ao futebol, quem é da bola, quem é do caminhão, não é matéria de faculdade, não é um negócio que você, né, vê todo mundo, o caminhão é igual um atleta de alto rendimento, ele existe para
fazer transporte. O atleta existe para poder buscar performance. Então, assim, você não vai ver um atleta correr uma maratona para domingo de manhã, acordei de manhã, vou correr 42 quilômetros, uma maratona tal, pode ter uma vez ou outra num treino, mas igual um caminhão, ninguém compra um caminhão, tira algumas exceções aí que às vezes o cara tem um caminhãozinho relíquia guardado para passear, mas ninguém vai na concessionária, né, tem exceções, mas compra lá um caminhão de 500 mil reais para passear, como passeia com carro, então gera menos conhecimento, gera menos curiosidade. Então, assim, chegava no lugar e você detinha conhecimento, você estava preparado, sempre foi um cara muito voluntarioso, muito intenso, de querer fazer, de querer participar. E às vezes você, poxa, não entende o time, né? Não entende que assim, cara, você chegou, vamos fazer. Busca menos confronto pro dia a dia, cara, espera talvez um momento, fala menos, né? Às vezes você chegar e querer provar muito, conhecer e tal, você se torna às vezes até indesejado, ou se torna alguém que parece que tá querendo forçar alguma coisa, e não é o caminho, nunca tentei forçar nada, mas assim, talvez aquela ansiedade de querer, cara, eu preciso estar ali, eu quero estar ali, eu gosto dali, aquele cara não entende e tal. E depois com os caras, com a queda dos cabelos e com os brancos que vão nascendo, a gente vai entendendo que, cara, tudo não é só conhecer, não é só saber. Você tem que estar preparado para um momento de negativo, um momento que algo dá errado ali, você precisa não explodir, que você precisa ter responsabilidade, não é só ter, não é sem que eu não tenha tido responsabilidade, mas ter a responsabilidade de não querer resolver tudo e levantar a mão. Eu brinco muito hoje no dia a dia, quando eu lido com as pessoas que eu trabalho, com a minha equipe, que a gente talvez vem de um mundo corporativo que a gente achava que levantar a mão, pedir ajuda era incompetência. Cara, isso é a maior responsabilidade que um profissional tem, porque ele tá vendo que o negócio é um problema, ele não vai conseguir resolver sozinho, e se aquilo tomar uma proporção muito grande, talvez se torne um negócio que fique incontrolável. Então, talvez aprender isso, acho que talvez me doutrinar ali um pouco, me acalmar, ser menos ansioso e ser mais participativo. Não digo que eu nunca fui participativo, sempre fui, mas talvez ser mais participativo no sentido de, no passado, o cara não conhece isso aqui, não vou nem mexer muito aqui, deixa eu fazer o meu, tal, e entender que, cara, e eu acho que essa fase que eu tive umas como eu posso dizer, eu tomei umas decisões erradas profissionalmente, que a coisa ficou um pouco embolada, que eu entrei no jiu-jitsu, mergulhei, conheci, passei as minhas dificuldades profissionais, e eu acho que me trouxe muito aprendizado nesse sentido de falar. Teve até uma vez que eu comentei com meu pai, eu estava voltando para uma empresa que eu trabalhei, queria voltar para lá, achei que ali seria um caminho de oportunidade, que foi, o cavalo selado passou uma vez e eu pulei, agora dessa vez eu não desço mais dele não, e cara, e foi talvez, e aí tendo mais paciência, mais calma, depois desse ciclo aí, né, ainda passei um período de resiliência lá dentro, de esperar o momento, de calma, e as portas foram se abrindo. Então acho que assim, dentro da pergunta, os principais desafios que eu tive talvez foi realmente olhar para o lado, se acalmar, ter paciência, entender que, cara, se eu não entendo disso aqui, eu vou ter que aprender, eu vou ter que ter calma, ninguém sabe de tudo, não é só conhecer do negócio para tocar o negócio, tocar aquela área, aquele negócio. Então, acho que essa parte de lidar com o gênio, né? Personalidade, gênio, acho que foi o principal ponto. Nunca fiz terapia, não tô falando que é bom, que é ruim, nada não. Nunca fiz, acho que talvez a minha foi o jiu-jitsu. Acho que talvez a minha é quando eu dou uma desligada final de semana, tomo minha cervejinha ali, bato papo, fico escutando meu sertanejo, meu pagode ali sozinho, né? E me faz bem. Acho que cada um tem que ter algo que te faz bem. Eu gosto às vezes de ficar sozinho, gosto mesmo de fazer meu churrasco sozinho, tomar minha cerveja sozinho, ouvir minha música sozinho. Tem os seus hábitos. Tenho. E eu acho que é bom, porque ninguém corrige a gente como a nossa consciência. Ninguém corrige a gente, não dói em ninguém mais do que na gente mesmo aquilo que a gente fez de errado
ou aquilo que a gente deixou passar, ou aquilo que a gente desperdiçou. O principal aprendizado, né? Isso daí, né? Então, o meu principal desafio, assim, para depois da alavancada foi essa abrida de mente mesmo, sabe? E feliz é o cara que enxerga isso e consegue... Foi essa abrida de mente mesmo. Vou resetar e vou começar de novo. Isso, eu ainda sou um cara de opinião forte, ainda sou um cara de imperativo, intenso, de, pô, quero fazer um negócio, vamos fazer e tal. E quando pega alguém que tá... Nem todo mundo anda no ritmo da gente, como também tem quem anda mais rápido, muito mais rápido que eu. Mas quando pega alguém que, vê dificuldade... Eu tenho um pouco de dificuldade ainda quando você vai compartilhar alguma coisa e a pessoa só vê dificuldade, sabe? Mas se for lá e não tiver lugar para parar, pô, a gente para no estacionamento. Pô, se chegar lá e o estacionamento estiver lotado, para na rua. Mas, cara, assim, sempre vai ter um jeito. Quantas pessoas você tem, assim, no teu guarda-chuva, assim, na tua gestão ali? Cara, hoje, entre terceirizados e próprios, assim, algo em torno de 40, 50 pessoas, né? Tem responsabilidade muito. Sim, muita responsabilidade, né? A gente tem, assim, eu falo que eu sou um perfil que eu não peço e não cobro o que eu não faria. Então, assim, cara, eu tenho até um documentário do Michael Jordan lá, que passa na Netflix, o arremesso final lá, já assisti umas 3 vezes. E aí tem uma parte que as pessoas começam a questioná-lo, né? Pô, questioná-lo não, falar dele ali, que, cara, ele não é um cara fácil, ele não fez muitos amigos, tal. Ele fala, cara, assim, eu só queria ganhar. Então, assim, eu queria levar as pessoas para onde eu queria ir. Né? Eu queria estar naquele lugar, eu queria que as pessoas desfrutassem daquilo também, eu queria que elas provassem daquilo, eu queria que nós conseguíssemos fazer aquilo. Tinha um objetivo. Então, assim, cara, se as pessoas se proporem a fazer, aí nós vamos conseguir, nós vamos fazer. O resultado é consequência, mas vamos tentar fazer. O resultado é consequência, de 2 ganha 1. Mas perder com a sensação de que faltou um pouco correr a mais, faltou dar uma respirada a mais, é frustrante. Eu já perdi, assim, todos nós em algum momento já tomamos uma pressão que falou, cara, eu deixei a desejar nesse negócio, voltar com isso pra casa é ruim. A gente aprende mais com isso do que... Eu sou o cara que eu até brinco, falo, não precisa elogiar. Me fala o que tá errado, porque eu vou analisar e vamos buscar um entendimento, buscar o que tá certo, tentar buscar um negócio assim, não é da boca pra fora, é verdade, precisa, cara, assim... Precisa me elogiar, não precisa falar assim, você é bom nisso. A gente sabe o que a gente é bom e a gente sabe o que a gente é ruim. Ninguém conhece a gente melhor do que a gente. Esse alinhamento é muito importante, né, Vi? E você falou agora sobre o Michael Jordan, né? Tem mais algum outro mentor, assim, que te fez ser o líder que você é hoje profissionalmente, que você pode citar pra gente? Que você pega os ensinamentos ou se inspira também? Cara, Eu sou um cara muito fã de Fórmula 1, de futebol, né? E não só isso, assim, olhando o dia a dia. Então, assim, às vezes eu gosto de ver e olho algumas pessoas, assim, eu gosto muito de Fórmula 1, eu gosto de ver os bastidores, eu assisto aquele Drive to Survive, eu ouço os podcasts que comenta, aquela briga de bastidores e tal. Cara, e às vezes parece até incomum. Se tem um cara que eu procuro pesquisar, entender e ver como ele faz muitas coisas, é o Toto Wolff da Mercedes, que é o chefe da equipe da Mercedes, porque eu acho que eles pegaram, né, e fiz, assim, a Mercedes falando em performance, eles, cara, de 2014 a 2021... eles transformaram, e foi uma visão de longo prazo, né? Lá atrás, eles buscaram o Hamilton, começaram a preparar um carro e tal. Eu gosto muito dessas histórias, desses bastidores, de entender, de performar, de tal. Então, assim, olhando, eu procuro buscar sempre quem tá ali. Então, eu gosto muito do Michael Jordan, Fórmula 1, piloto, para mim, eu gosto muito do Lewis Hamilton, sou muito fã dele mesmo. Infelizmente, vou ter que torcer até pra Ferrari agora, porque eu não gosto da Ferrari. Mas, brincadeiras à parte, eu gosto muito do estilo do Verstappen também, porque apesar de ser um cara menos humanizado, assim, como o Hamilton, né? Não acho que ele não é humanizado, não é nem a palavra humanizado. Personalidades diferentes. Ele é um cara... Ele quer ganhar, ele põe o carro do lado, ele foca no objetivo dele e a gente percebe que ninguém consegue chegar onde ele chega se não for bom. Então,
Então ele é um cara que ele foca no dele, vai, faz e procura desenvolver as pessoas. Então, assim, eu não sei se eu tenho um cara que, assim, eu olho e falo, eu quero ser igual esse cara, né? Acho Mentores. não, mas eu vou buscando ali quem faz coisas diferentes. Então, o Jordan, para mim, é um caso desse, né? Você pega ali, apesar de eu não achar, se não quiser polêmica, tá? Apesar de eu não achar que o Cristiano Ronaldo é um top 5 aí, mas como cabeça, como mentalidade, como performer, ele é o cara, talvez top 1, porque ele não chegaria nem no top 20 se ele não tivesse a cabeça que ele tem. Então você vai começando a pesquisar, entender e ver essas pessoas e participar do dia a dia. E próximo a você, assim, aquela pessoa que você busca conselho com ela, profissional, sabe? Aquele cara que tá ali do teu lado, que você pode contar com ele ou ela, não sei. Cara, assim, ó, eu gosto muito de prestar atenção nas pessoas, né? Então, assim, cara, hoje eu tenho um gestor que a gente está trabalhando há pouco tempo junto e a gente nem tem tanta, como eu posso te dizer, não tem nem tanta... Quanto tempo, sim? não tem nem tanta intimidade, mas eu presto muita atenção nele, no como ele faz as coisas, no como ele lidera a gente. É um cara que tem um perfil extremamente executivo, então, assim, a forma como ele lida, a agenda do cara é lotada e como ele consegue lidar com tudo isso, direcionar, fazer e tal. Então, assim, se eu te falar que eu tenho alguém que o botão de alerta ali que eu ligo, não, mas eu sou um cara que eu tô sempre prestando até, como eu te disse, então eu tenho pessoas que eu trabalhei na empresa antiga que às vezes eu ligo pra, cara, como que tá aí? Como que você faria isso? Pô, tô nessa aqui, né? Eu acho que eu vou seguir esse caminho e tal. Mas nesse sentido, assim, de se abrir e tomar decisões, eu ainda sou um pouco sozinho, sabe? Eu sou um cara meio que... Eu fico olhando e pensando. De ter a humildade de levantar a mão, pedir opinião. Tenho, zero. E quando você faz isso, você acaba pegando a opinião de 1, 2, 3. Você forma a sua, que fica muito mais forte do que somente... Não, eu acho que é só isso aqui, vou seguir esse caminho. Assim, eu procuro olhar para as pessoas que estão à minha volta e entender... que elas têm de melhor, né? O meu gestor antigo, o meu diretor antigo ali que a gente estava trabalhando, essa parte de ouvir, não digo nem de ouvir, mas digo de... Porque essa parte, cara, tem a cabeça mais aberta, deixa os outros fazer, você quer centralizar, quer fazer. Eu aprendi muito com ele nos últimos 4 anos, de deixar, falar, cara, se o cara quer trabalhar, deixa ele trabalhar, só direciona, vai fazendo, vem. Isso é o que faz um grande líder. Então assim, esse ponto aí, eu acho que tem alguns pontos ainda que eu tenho que trabalhar bastante, né? Eu sou um cara de uma opinião muito imperativa, um cara de uma vontade muito grande, intensidade, aquilo que eu te falei, cara, vamos entrar lá, vamos, mas tem 2 portas, uma nós derruba, uma a gente derruba, cara, uma delas a gente vai derrubar, mas, cara, mas é grande, pô, e nós vamos fazer. Então, assim, eu ainda tenho um pouco de... eu acho que eu ainda tenho que exercitar mais, talvez, escuta, né? Ter um pouco, ouvir mais histórias, né? Às vezes eu pego um pouco pego do pessoal, falando, ó, isso é explicação, isso não é solução. Explicação não vai tirar a gente do lugar. Qual que é a solução pro negócio agora? Então, porque às vezes você muita também... história, né? E eu imagino assim, se eu der a sensação que uma explicação, uma história muito grande... tá resolvendo o problema, cara, a gente não vai sair do problema, a gente vai aumentar ele. Então eu tenho comigo esses valores, mas eu acho que também tem que trabalhar um pouco mais essa escuta, ter um pouquinho mais de paciência mesmo, né? A palavra. Mas posso te dar um conselho? Não é só você, não. Todo mundo aqui vai assim, pô, às vezes a gente faz assim, uma coisa que às vezes não é chateia, mas eu fico me perguntando, né? Pô, caramba, o que eu preciso fazer? E eu me cobro mesmo. O que eu preciso fazer pra pessoa acordar mais e fazer? Às vezes cometer os mesmos erros nos detalhes, 3, 4 vezes o mesmo erro. Porque será que tá faltando alguma coisa de mim? Orientação. Pra pessoa fazer? E eu, de um tempo pra cá, eu tenho adotado esse hábito. Sempre que eu vou fazer um combinado com alguém ou cobrar alguém, a primeira coisa que eu falo é assim, o que você precisa de mim para isso acontecer? Assim, ó, vamos combinar, você vai fazer isso, tal. Tá bom, mas a minha parte, o que você precisa? Você precisa que eu autorize algo, que eu destrave alguma coisa, que eu não me misture, que eu não me meta, ou que eu faça? Me fala, porque de acordo com o seu pedido,
vão ser algumas... A gente vai ter um raciocínio. De acordo com o seu pedido, eu vou entender se você vai ter condição de fazer ou não, se o que você quer de mim é um negócio estratosférico já para não dar certo. E aí a gente vai mudar e vai ver quem vai fazer, muda estratégia. Ou se vai parar em mim, né? E se o negócio vai parar em mim, então eu já vou adiantar o negócio para você seguir. Ou se realmente você vai tocar o barco e vai embora. Então, assim, hoje, de um tempo para cá, eu tenho adotado isso. Quando a gente vai falar, o que vocês precisam de mim? O que eu tenho que fazer? Então tá liberado, vai tocar, vai fazer, ó. Não fique esperando eu chamar, fazer, toca o barco, faz certo, faz errado. No final a gente vai ver. Então, eu tenho procurado adotar um pouco essa estratégia. E as coisas mudam muito rápido, né, hoje em dia. Eu acho que a parte principal do negócio, de estratégia, são as pessoas. Mas eu queria fazer uma pergunta pertinente agora, mais focado em gestão e problemas, assim, na parte logística. O que você acha que no passado era um grande problema para a logística, que hoje não é tanto? Seja por conta de tecnologias ou inteligência artificial? O que você me pontua, assim, que você identificou que lá atrás era um problemão e hoje já tem uma solução, assim, já estabelecida? Cara, eu acho que assim, um grande problema para a logística, né, que antigamente aí, acho que era a velocidade da informação, a profundidade da informação, né, assim, às vezes a gente, existia uma certa dificuldade mesmo de entender, vamos falar de uma entrega, né, cara, por exemplo, tem aquele roteiro, ou senão tem aquela passagem, ou o cara tem que coletar aqui, falta informação, tudo muito manual, de gerar documento, enfim, de gerar controles, né? Hoje é tudo muito mais prático. Você pega, eu mesmo, cara, inteligência artificial, tem umas 3 aqui no celular, eu não vou falar os nomes aqui para não fazer propaganda, mas depois eu falo para vocês. Mas, cara, eu tenho umas 3, eu entro ali, preciso saber tal coisa. Pega esse relatório para mim e só me traz as 3 principais informações que eu preciso para uma reunião aqui, ou para uma decisão, ou para direcionar alguém, né? Então, informação também o cara antigamente precisava fazer um controle de custo, de combustível, não sei, de coleta, né? Às vezes o sistema era caro, implantar, gente... Cara, hoje, se você tiver uma planilha bem organizada, ou um aplicativo, ficou muito fácil fazer um aplicativo, né? Você vai lá, faz um aplicativo, cara... Eu acho que assim, ó, ficou fácil melhorar isso com tecnologia, com inteligência artificial, com o aplicativo. Eu acho que o gargalo que só não melhora mais... é que a dificuldade com que as pessoas têm de manter os padrões num negócio desse. Então, você cria um aplicativo lá, não sei se vocês devem passar por isso. Você cria lá um checklist, cada um preenche de um jeito, e é um negócio básico. Se todo mundo clicar, ou você escrever só sim ou não, você pega aquilo, joga na inteligência artificial e, cara, o negócio te faz um resumo. Então, assim, ficou simples, né? Sim, a velocidade com que a informação é gerada e é processada, com que o dado pode se transformar em informação, ficou... Cara, a inteligência artificial transformou isso aí num negócio de... Ganhou uma velocidade... Antigamente, a velocidade de um ônibus virou de um Fórmula 1. O grande desafio agora, qual que é? Saber usar a informação. Né? Saber usar. Então, quando a pessoa diz assim... Cara, eu acho que eu tenho, às vezes, o sentimento... que o ser humano vai virar um robô e a inteligência artificial vai fazer o trabalho do ser humano. Porque o ser humano, o que ele vai focar? Você vai desenvolver um aplicativo ou um sistema, algo intuitivo, contra erro, e o trabalho do cara vai ser só escrever sim, não, tal, lá, e aqui, a hora que ele fechar o aplicativo, aquilo gera informação, e poderia ter alguém ali, né, fazendo aquele dado, transformando, interpretando, entregando, tal. Eu acho que eu sinto um pouco de falta disso hoje em dia. Tá. Ô Zani, pegando esse gancho aí, falando dessa nova geração que tá chegando, super tecnológica, antenados, já nasceram com o computador na mão. Como você enxerga o mercado de trabalho dessas pessoas? Digo mais um pouco. Você acha que aquele negócio de gastar a sola do sapato é mais vantajoso ou é melhor a pessoa dedicar nos seus estudos com o que está acontecendo no mercado agora?
Cara, eu sou o cara que foi feito na prática. Então, assim, eu tenho até na minha cabeça que a teoria, assim, a roda ficou redonda porque o cara fez quadrado e foi empurrando, ela quebrou os cantos, ele viu aquilo e melhorou. Então, o que eu acho? Respondendo do final pro começo, que ninguém vai superar a prática, o campo, acho que estudar é super importante, os métodos, né? Acho que é essa a pergunta, né? Se a pessoa ir pro front, eu acho que conciliar é o caminho, né? Assim, você fica, cara, muito restrito à informação, ao conhecimento acadêmico para frentes de trabalhos técnicas, eu acredito que não vai dar certo. Eu acho que dá certo assim. Cara, o cara é um processador de dados, o cara é um psicólogo, né? E é estudos, academia, e depois é a profissão dia a dia que vai, né? O exemplo talvez esse assim de profissões que se desenvolvem muito mais através de estudos do que, mas pro dia a dia eu acho que o cara tem mesmo que lá acordar, ver como que começa, entrar de assistente, de analista, ver a dor de ter que pegar de um cliente brigando, de uma entrega frustrada, de parar um caminhão para pôr uma carroceria e atrasar a chapa e o prazo está comendo e a solda dá errada e você entrega o caminhão, estoura uma mangueira no meio do caminho, porque senão você sempre vai ter solução para tudo. Qual que é o processo? E aí a primeira pergunta você tinha feito da geração, né? Assim, mas já aproveitando esse gancho seu aí, até pra você tomar uma aguinha, né, dar uma respirada um pouco, né? Ô, meu querido, você falou conciliar. Como que se concilia, na sua opinião, essas diferenças entre gerações, né? E quais você acredita que são os maiores conflitos que isso pode acontecer ali nessa junção? Eu acho que assim, conciliar, eu também não sei. E eu acho que, e até falando de objetivo, né, de construção, eu acho que um dos ideais que eu tenho a me desenvolver, e para minha sequência, até voltando a falar lá do conectar com o filho, tudo, eu acho que hoje, se eu pudesse parar não, né? Não é o exemplo certo, mas assim, se eu tiver que estudar algo, o que eu estou buscando, né, na verdade, é algo que assim, me ajude a me conectar melhor, entender um pouco essa geração mais jovem, porque assim, uma coisa que ninguém pode negar, esses caras têm personalidade e coragem, porque assim, minha geração chegar em casa e falar que pediu demissão sem ter outro trabalho para ir, ou na dúvida trocar o certo pelo duvidoso, você tinha que assim, cara, tirar o chapéu. Você tá comendo, você tá fazendo tudo errado, porque vou fazer 43 anos esse ano, então assim, a minha geração, como eu te disse, tive tudo dentro de casa. Só que a grande orientação e preocupação dos meus pais é assim, seja dedicado, procure ser o melhor no que você faz, cara, mas conta do supermercado não se paga com obrigado, com abraço e com sorte. Vai atrás do que você... E assim, e outra... escolha aquilo que você vai ser feliz e vai conseguir fazer, porque depois para ficar frustrado, reclamando do mundo, e o fulano tem isso, eu tenho aqui, mas foi aquilo que você conseguiu, então seja feliz e tal. Então assim, a gente vem de uma geração de muito mais obrigação do que dever, muito mais deveres do que direitos, né? Sim. Eu fui criado assim, quem quer direito, quem quer ter direito tem que fazer direito, tem que cumprir. Eles já vêm de uma informação que eu acho que é de uma geração que eu acho que é muito mais dessa disrupção que teve da informação, cara. Pô, eu lembro que para ler do futebol tinha que comprar o jornal, ler lá. O cara tá acompanhando 3 jogos ao mesmo tempo. Isso dá uma sensação, na minha opinião, não tô falando que é certo ou errado, de que informação e rapidez é conhecimento. E eu acho que o conhecimento é o quê? Você ir lá, entender as dificuldades do dia e tentar, cara, pegar essa informação, porque aí quem tá chegando com a cabecinha mais nova, mais fresca, vai entender o problema, vai viver ele, vai ter muita informação, vai ajudar a resolver aquilo mais rápido. Que é a troca de geração.
Isso é em tudo, isso é no esporte, isso é Sim. só não é na política, né? Que tá lá os caras de não sei quando. Mas tem isso aí, o cara quando tem 35, 36 anos, ele não tem mais condição de ser um atleta, né? Raras exceções de alto nível de competir com o cara. Mas a experiência com que... E aí quando você faz essa mescla, a experiência que ele pode fazer num time, numa equipe de piloto, qualquer coisa. O caminho mais esse, se baliza por isso. Essa mescla, então acho que naturalmente, se eles entenderem, na minha opinião, que, cara, você tem que começar um pouquinho por baixo, você tem que aprender a ser um analista, apanhar um pouquinho, você tá vendo o gerente ali, né, que é o cara que tá 15, 20 anos ali, ou talvez tá 5, não vamos... Uma posição mais privilegiada. Uma posição mais privilegiada, que é óbvio. O pessoal pensa que foi da noite pro dia que chegou ali, né? E não só isso, tem coisas que você tá num nível de velocidade e de conexão que ele nem viu. Nem processo. Só que ao mesmo tempo, meu amigo, saber que é o último botãozinho lá de baixo que liga a ventoinha lá e não deixa tudo explodir, você vai apanhar pra caramba pra chegar lá, porque o Google não ensina, né? O YouTube não vai ensinar. Então eu acho que nessa onda aí, nessa questão, eu sou a favor de, cara, o cara tem que ir para o campo, ir aprender, ir fazer, e consultar. Talvez eu dei exemplo até de profissões aqui que, na minha opinião, né, se desenvolvem muito com a academia, com estudo e tal, mas também precisam de práticas, mas talvez, né, são os estudos, né, a ciência mesmo, é muito estudo, mas eu acho que as outras profissões, como, cara, o mecânico, por exemplo, cara, você pode fazer o Senai que for, você pode fazer o curso que for. Se você não souber ali o dia a dia, não pegar a experiência de, cara, vamos falar de um motor antigo aí, pegar um CHT, quando você for pôr a camisa, você não lembrar que tem aquele anelzinho de borracha, de plástico de baixo, você vai ficar lá tentando forçar a camisa. Isso é vivência, experiência, né? Você vai pegar, então, é dia a dia. Você tem que aprender com quem tá ali. E eu acho que eles têm pouca paciência com isso. E aí vira aquela questão de que tudo imediatismo. E aí né? pode ser a pegada, né? A pessoa inteligente que conseguir fazer isso, ele vai ser o diferencial no dia. E aí começa a sobrar de um lado e faltar do outro. Por exemplo, cara, você pega moleque de 12 anos aí que você quer ser pegar 10, 8 quer ser youtuber, porque o cara com o celular na mão vai ficar falando, não, né? Um vai falar de futebol, um vai falar de... Eu acho que nem futebol mais fala, porque, cara, não vejo a molecada mais nova ter interesse. Bem, eu acho que o futebol hoje em dia tá meio chato também, né? Muito robotizado também. Eu fico lembrando lá de quando o meu radinho de pilha, o Raí, o Miller e tal, você começa Edmundo, Evair, Edmundo, Evair, você começa a lembrar de uns tipos aí você falou uns nomes mais bonitos. Olha lá. Mas eu acho que é muito disso, cara. E assim, então aquela parte da conexão, de como lidar com isso, eu também preciso aprender um pouco, porque até esse meu jeito de ter uma opinião imperativa, né, de ter ali ser muito motivado, engajado, tal. Essa galera aí, se eles não entenderem que algum tipo de... E pode ser o menor dos propósitos. Eu acho que eles não trabalham por... né? Eles buscam muito propósito para eles, né? Sim. Assim, cara, eu preciso estar participando, eu preciso estar vivendo, eu preciso estar entendendo. E esses dias mesmo, tava trabalhando lá, pô, o cara que tinha uma responsabilidade danada, tal, trabalhando, ele tava trabalhando. Só que ele tava com o celular ligado num joguinho, assim, pra mim. Então, ele trabalhando, pra mim, isso aí dá de mim, assim, né? Pra mim, que veio lá da marreta, lá, cara. Porra, bicho. Aí não dá. Joga em casa, caramba. Você falou uma coisa muito importante sobre propósito, né? E o nosso propósito aqui é agradar você, o nosso público querido, e trazendo histórias inspiradoras. Então, vou pedir para vocês aí dar aquela força pra gente. Curta, compartilha, comente em nossas redes sociais. Geração Raiz Podcast. Porque esse rapaz aqui, o que ele tá fazendo hoje é algo que tá trazendo histórias inovadoras, falando sobre gestão, sobre processos, tecnologia, conflito de gerações. Não é um bate-papo que com certeza merece a sua curtida e o seu like aí.
Compartilha aí, pessoal. Boa. E até... Bonito, hein, Cleiton? Demais. A árvore não cai longe, o fruto não cai longe da árvore. Aí, falando de si mesmo aqui. Tá puxando sardinha. Tá vendo? E até direitinho, hein? pegando um gancho aí do que você falou, Vinícius, assim, o que eu tô falando aqui, gente, eu assim, tô comentando muito do que eu vivo, do que eu passo, né? Isso aí. Assim, não tô aqui pra... é verdade, é mentira, o cara... Não, é o que eu vivo. Essa realmente. experiência que a gente quer aqui. aqui. Um dia, eu tenho lá cara, a gente faz... vamos pôr aí no ano, 10 mil checklists. Nossa. Cara, 5 mil checklists, vamos pôr aí. Se eu pegar todos, cara, às vezes o mesmo cara não consegue preencher o anterior igual ele fez o da frente. É uma dificuldade. As pessoas às vezes acham que quando a gente cobra isso, as pessoas, isso é chatice. O cara, não é chatice, cara. A gente perde um Isso é tempo. zelo, né? Não, e a gente perde um tempo para processar uma informação, para identificar uma informação que, cara, eu poderia ter ali em minutos, né? Então, vai fazer o checklist de um caminhão desmobilizado. O cara tira um monte de foto picada, tira uma da cama, uma do banco. Cara, padrão, tira uma de frente, uma lateral, 90 graus, lateral. Você tem um visual do todo. Aí depois você vai explorando ali, né? E a gente ensina, fala e tal, mas... Não é falta de treinamento. Não é. E assim... Chamar pra conversar. Às vezes a gente fala a mesma coisa. É falta de vontade, cara. É falta de vontade. Não, e aí, qual que é o ponto? Muda a empresa, mas não muda os problemas. E aí, quando você vai orientar e cobrar a pessoa, você não tá deixando de dar valor que ela fez 20 checklists no dia, suou, trabalhou, acordou. Você tá ajudando, você tá assim... tentando mostrar para ela o quanto ela pode ser melhor, tirar proveito daquilo e se destacar. Só que a maior parte fala, o cara não dá valor, fiz um monte de coisa. Não é isso, gente, não é isso. Mas vida que segue, acho que não é de agora e Feliz é o que tem a cabeça aberta para entender isso. Não, e entender que você cobra porque você entende que ele pode ser melhor e pode crescer fazendo isso, né? Exatamente. Não o contrário, você não vai cobrar de uma pessoa que você não gosta. Cara, A partir do momento que você para de cobrar a pessoa, é bom ela ficar preocupada. Exatamente. Porque talvez ela não tá mais no teu radar já mais. Não, e assim, vou preencher um relatório. Cara, se eu preencher aquilo acreditando que ninguém vai ler, não faz. Não precisa fazer, não tem então, porquê, assim, independente de alguém ler ou não, eu vou fazer. Eu vou preencher, vou fazer o melhor que tem pra fazer ali. Se alguém ler, leio. Se não ler, na pior das hipóteses, eu tô dominando aquele assunto que eu preenchi aquilo ali, porque eu fiz bem feito e eu sei o que tá acontecendo. Ponto. E o que você faz, assim, no meio desse turbilhão todo, esse monte de responsabilidade que você tem, para manter a saúde mental, vamos dizer assim, sem gerar ansiedade? Porque isso tudo, né, gera uma carga de ansiedade, ou você gera ansiedade? Não, eu sou assim, eu acho que eu já fui muito mais ansioso, né, mas ainda sou, não tem como dizer que a gente não gera uma ansiedade. Eu sou um cara extremamente conectado, e assim, eu não consigo desconectar 100% de tudo que eu faço. Então, por exemplo, às vezes eu tô final de semana sentado no sofá de casa, adoro sentar ali no meu sofazão, né? Eu brinco, uma vez eu vi permite aqui a brechinha, a piada aqui, eu vi um meme lá do cara falando que tinha sofá que abre, né, tal, pobre Premium Plus. Aí é o PPP. Aí eu brinco com a minha mãe, eu adoro sentar no meu PPP. É lógico, tem coisa melhor. É top demais. Já tem caixa, tem a posição certinha. Adoro um vento, abre a minha sacada, eu moro no 11, vem aquele ventinho, sempre venta no alto ali e tal. E às vezes eu tô vendo um filme ou fazendo alguma coisa, e eu tô, cara, pesquisando alguma coisa. Pô, cara, lembrei daquele assunto aí que eu vou precisar ver tal coisa. Pô, tô precisando de mais fornecedor em tal lugar. Então, me passa a relação de oficina em tal lugar, me passa a relação. Agora com inteligência artificial, então... Cara, eu virei o cara... Meu cunhado brinca que eu sou anormal. Depois eu não vou falar a palavra aqui, porque para não gerar... Mas depois eu conto para vocês. Uhum. Ele fala que eu sou anormal. E eu sento lá, esses dias eu estava lá. Me separe pela Anfávia, quais foram os caminhões mais roubados nos anos de 24, 25, por categoria Anfávia, tal, papapá. Aí a inteligência artificial acho que percebe que você... fala muito sobre isso. Gosta disso, aí ela te coloca mais coisa ainda que você fica bebendo mais. Então, ó, esse caminhão roubou mais na região X da Fernanda. Aí eu dou uma parada, falo, pô, eu continuo, senão eu não vou terminar de ver o filme. Então, assim,
eu, né, tô sempre conectado com aquilo que eu tô fazendo. Então, assim, se o meu chefe me ligar sábado e domingo, para mim não tem problema, a gente vai conversar e vai falar normal. Eu procuro não fazer isso com os meus de verdade, porque respeito quem não é assim, né? E, então, assim, cara, eu posso estar lá fazendo um churrasco no sábado de tarde, tomando uma cerveja com meu pai. Nós vamos estar falando de comércio de caminhão, nós vamos estar falando do caminhão que mais... Aí ele vai discordar, eu discordo, assim, a gente não concorda, a gente concorda pouco às vezes, né? Muito pouco um com o outro. Tem isso. É um choque de gerações, né? Mas normal, sem levar pro coração. Então, assim, tal, e eu tô falando do negócio, e aí sai um insight, alguma coisa, eu guardo. Então, assim, para manter a minha saúde mental mesmo, eu acho que, assim... Eu procuro estar sempre com a minha família, né? Principalmente depois que meu filho nasceu, né? Que eu voltei de Curitiba. Então, assim, eu fui morar em Curitiba, moramos 3 anos lá, depois voltamos. Então, assim, 2 vezes por mês eu vou pra chácara. Então, assim, final de semana sim, final de semana não. Sexta-feira de noite eu tô indo embora, volto domingo de noite. Então, para mim, isso já é um descanso. Eu pego a estrada, vou ouvindo uma música, conversando com a minha esposa. Chega lá, eu sento lá na área, lá tem uma mesona com os bancos lá, eu fico sentado lá quase o tempo todo, acendo a churrasqueira, como uma carne, volto, fico ali sem fazer nada, literalmente. Tem que dar uma limpada. Isso, aí no outro final de semana a gente faz alguma coisa aqui em São Paulo, vai dar uma volta. Tô sempre ali vendo meu filho brincar, minha esposa. Então, assim, cara, eu acho que eu consigo fazer uma coisa que às vezes as pessoas duvidam, depois é que a minha esposa não tá aqui, mas ela poderia confirmar, que é assim, ó, eu tô com um problema que eu tô na empresa, qualquer um, eu tô tal. Mas quando eu vou para casa, eu não descarrego nada nela e no filho, não é nem de briga, que eu digo, eu nem comento, eu nem falo assim, caramba, hoje foi difícil, viu, fulano, tal, não sei o que, não deu certo, o caminhão, cara, abri a porta, fechei, aquilo é meu, eu não tô desconectado, eu tô vendo aquilo aqui e tal, mas com ela eu vou conversar você foi na sua mãe? E a academia? Vai, não sei igual, amanhã eu quero fazer tal coisa, vamos comer um negócio em tal lugar, muda. E a esposa é igual? Ela também não... Ela leva coisas ou ela não leva? Não, nada. Minha esposa, assim, ó... como a gente é de São Paulo. E aí, quando eu fui pra Curitiba, a gente não namorava ainda. Então, aí, com 1 ano que eu tava lá, a gente começou a namorar. Aí, ela trabalhava, ela era nutricionista, trabalhava no hospital. Aí, naquele final de ano, ela saiu do hospital. Aí, veio logo pandemia. Aí não trabalhou, nós casamos durante a pandemia e eu levei ela para Curitiba. Aí engravidou, neném, nós fomos, cara, foca no Brunão aí, foca no Bruno, você também tem um tempo e tal. Então ela não voltou pro mercado ainda. Entendi. Mas, sim, ela Quantos também... anos tem o Bruno? 4, vai fazer 5 agora em junho. Legal. E aí, cara, ela, assim... Ela também não fica me pilhando das coisas de casa e tal, administra lá o dia a dia do DP. Eu que gosto, por exemplo, reunião de escola eu participo, os eventos tem na escola de sábado eu participo, eu pergunto, eu converso, eu que me envolvo mesmo, busco. Então, assim, ela também não procura me passar preocupação, não, nesse sentido. E agora, falando um pouco mais sobre sua esposa, fiquei sabendo que... Ela é uma apaixonite de infância também. Não é nem apaixonite de infância, cara. É assim, ó. Quando nós... Tempo que eu não ouvi essa palavra. Apaixonite. Não é... Tô procurando no Google. Eu acho que... E até pra corrigir tal, já teve gente que falou, não, vocês precisam buscar negócio de regressão, que vocês vão ver que lá quando vocês eram criança... Deixa isso pra lá, velho. Pelo amor de Deus. O que acontece? Quando nós voltamos embora de Igarapava pra São Paulo, a gente foi morar no bairro que minha mãe sempre morou ali, minha avó morava ali e tal, meus pais se conheceram ali, inclusive, que ela ainda não... é na Vila Formosa, mas é um pouco afastado de onde eu moro hoje. No mesmo bairro, mas uns 4, 5 quilômetros de onde a gente está hoje. E a gente foi morar ali e ela morava lá. Então, assim, eu morei lá dos meus 9 para 10 até os 17 anos. Então, assim, cara, era geração de brincar na rua mesmo, de jogar bola, de chutar bola no portão do vizinho reclamar em casa, de esconde-esconde, de, assim, molecada mesmo tocando terror, jogar, aqui acho que o pessoal chama de bets, nós jogamos de taco, taco e tal, então, assim,
E o pai dela, né, jogava ali com a gente, brincava, o irmão dela ficava ali também, a gente se conhecia e tal. Sim, mas não tinha nem amizade, se conhecia. Eu tinha mais amizade com o pai dela, com o irmão ali, mas coisa de brincar na rua. Cara, e coincidentemente, nós mudamos dali, né, fomos morar no mesmo bairro, mas numa outra parte do bairro ali e tal, e, pô, isso aí foi em 2000. 18 anos, 17 anos, assim, 18, 19 anos, assim, nem ter contato. Aí, quando foi um dia lá, eu tava na praia lá, tomando uma cerveja, né, de noite, eu em casa, negócio de mexer no celular, já ia dormir, aí tinha uma foto, apareceu, porque as pessoas, né, quanto mais amigo em comum você tem, mais fica sugerindo ali. Tava procurando. Aí certeza que tava procurando. Isso naquele momento, aí... vendo o mar. Momento bonito pra... Se a cerveja não me atrapalha a memória... Aí, cara, eu peguei e mandei a mensagem, aí Dani, sorriso bonito, tal, papapá e tal. Aí ela... Então, peraí. Manda essa mensagem agora pra ela, deixa registrado. E aí, Dani, tudo bem? Que sorriso lindo, tal. Ela tava até com uma flor, uma foto que ela pôs uma flor assim e tal. Aí ela respondeu, oi, tudo bom? Quem é você, tal? Eu falei, eu não lembro, eu morava em tal lugar, não sei o que, tal. Aí começamos a conversar, desenrolar a conversa e tá aí. Você sabe que ela fez um charminho, né? Ela sabia quem era você, né? Acho que sabia. Quem vai dispensar um bilhete da Mega Sena deles, caramba. Boa. Meu Deus. Ô Zé, mudando um pouco de assunto. O que você define como sucesso? Essa foi Sucesso. Isso eu tenho muito claro. É você ser importante para as pessoas que você ama. E não digo ser importante de ter importância. Dizer das pessoas acharem que eu sou importante. Quando eu digo de importância, é de ser importante para elas. Então, assim, eu sou importante, por exemplo, minha irmã, em algum momento, né, sentir que eu tenho importância para apoiar ela numa decisão, ou numa dificuldade, ou num momento de felicidade, Fato é que eu comentei aqui que eu comprei um apartamento em cima, ela comprou embaixo. Então, assim, porque a gente se sente importante pro outro, importante pro meu pai, no sentido de, cara, meu filho gosta que eu esteja aqui, a gente toma uma cerveja, a gente pode debater, falar, tal, não concordar em N motivos, mas, poxa, cara, estou precisando falar tal coisa, eu vou falar com meu filho, importante para minha mãe. Então, assim, é você ser importante, é você conseguir apoiar. Acho que quando eu falo de importância, é de conseguir apoiar, estar pronto para apoiar as pessoas que você ama. Que eu acho que deve ser bem, deve ser bem ruim, né, quando você não consegue apoiar, não consegue, assim, estar próximo, né, não consegue, em algum momento, ser um porto seguro, não digo nem um porto seguro, mas ser um ombro, no mínimo, ali para uma pessoa que você ama, né? Não conseguir estar preparado para dar um suporte, para dar alguma coisa. Então, para mim, sucesso é isso, cara. Você ser importante para as pessoas que você ama. E eu, graças a Deus, nesse sentido, tenho total segurança e certeza que eu atingi. Uma ótima definição, hein, Clay? Gostei. Também gostei bastante. Mesmo. Agora, só pode te fazer uma pergunta. Se você pudesse voltar no tempo, né? Você mudaria algo ou faria algo diferente? A única coisa que eu faria, ou que eu me arrependo, é de algum momento que eu abri minha boca para falar algo que magoou as pessoas que eu amo. E a gente, enquanto ser humano, né, às vezes numa discussão, às vezes numa opinião, alguma coisa, a gente vai e fala coisa, né, não é nem no sentido agressivo, né, nem nada, mas é no sentido de, ou às vezes de não estar concordando e uma autodefesa. Então, às vezes, cara, não está concordando com a decisão de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um amigo. Então, quando a gente, assim, a única coisa que eu mudaria, de verdade, assim, não mudaria a decisão errada profissional que eu tomei, porque eu acho que eu aprendi muito mais com isso do que se eu tivesse acelerado e ido para frente, né? Acho que Deus, quando coloca... Deus, é assim, ele escreve nosso caminho. E, cara, por mais que a gente desvie, ele vai falar, você vai pagar o preço do desvio, mas calma que eu vou cortar esse mato aqui para você achar o seu caminho de volta. E esse preço do desvio que eu acho que é realmente o que, se a gente desviou, é o que a gente tem que passar mesmo e pagar aquilo. Então, olhando para trás, nada disso. A única coisa que eu mudaria, que talvez se eu pudesse ir lá, nesses momentos aí, não ter
falado alguma coisa assim, numa discussão, mas você não tem nada a ver com isso, tal, papapá. Porque nunca foi pro mal, nunca, assim, por mais que a gente dê uma opinião que alguém que a gente ama não vai gostar e acha que tem que seguir outro caminho, então, cara, pelo amor de Deus, a única pessoa que vai sangrar no mundo por você é seu pai e sua mãe. Verdade. Por mim é meu pai e minha mãe, certo? Então, assim, né? Então, em algum momento que eles quiseram me dar uma opinião, alguma coisa, ou eu tenha ignorado, ou eu tenha, né, ignorado de não ter ouvido, ou eu tenha, não sei o que, e não tô falando de xingar, de agressivo, nunca tive esse tipo de relação com meus pais, pelo amor de Deus, mas talvez de não ter dado a importância que eles queriam, e mesmo que eu não fizesse, sabe, não precisa ter feito daquela forma que parece que você ignorou aquilo, porque isso magoou, eu já sou pai, eu sei como que é, né, então assim, talvez a única coisa que eu voltaria atrás e é os momentos que eu me arrependo quando às vezes, caramba, aquela vez eu falei isso, ou não fiz aquilo. É a única coisa que eu acho que eu mudaria. E depois de ter vivido tudo isso, né, que você já passou por todas essas transições, essas mudanças, o que faz você acreditar ainda no ser humano e ser uma pessoa otimista? E sempre que eu te vejo, você está sempre sorrindo, com esse sorrisão no rosto aí. Eu tô sempre sorrindo, eu acho que é muito do... É muito daquilo que eu falei dos valores, né? Eu sempre vivi isso dentro da minha casa, assim, cara, sempre acordei com meu pai tomando banho e se olhando no espelho e se achando lindo, minha mãe achando que um dia vai ser melhor que o outro, né? E vivendo dentro dos tropeços, acertos e erros, a vida sempre foi generosa com a gente no sentido de, não digo só quando eu digo generosa, não é de sucesso, de dar o amanhã, né? Sempre generosa de dar o amanhã para você tentar de novo. A vida sempre foi generosa com a gente nesse sentido. Então, acho que, cara, o que me faz acreditar no ser humano ainda é que eu ainda acredito que ninguém, cara, vai sair de casa, acorda cedo, sair de casa para errar, para fazer coisa errada. Eu acho que às vezes a gente fica meio desconfiado, meio desanimado, né, com o ser humano. Você vê o cara fazendo, o amigo ajudou, ele vai lá e faz a fofoca do amigo, o outro vai lá e fala mal daquele. Aí você, vive dois em pé de igualdade, um amigo prospera um pouco mais, o outro já fica com inveja e fala... Eu acho que o que pode mudar o ser humano, assim, mudar não, né, o que pode fazer o ser humano... A gente manter a fé no ser humano, cara, é a gente acreditar que todo mundo tem algo que vai tocar dentro de alguém e vai fazer a pessoa, em algum momento, entender que para alguém que seja, para um pai, para um amigo, para um filho, para alguma coisa, você tem que ter essa importância, você precisa realmente ser relevante para alguém. Eu acho que, cara, é a única coisa que pode fazer o ser humano ainda, em algum momento, se manter em estado de querer mudar. De querer mudar, de querer ser de não querer ser ruim. Vamos usar esse termo. De não querer ser ruim. É você, cara, acreditar que em algum momento você pode ser relevante para alguém, você vai ser importante para alguém, né? Os ditadinhos lá, todo pé doente arruma um chinelo velho, precisa de um chinelo velho, né? O relógio parado marca... hora certa 2 vezes por dia. Então, assim, se a pessoa que acredita que ela ainda pode ser relevante para alguém, fazer algo de bom para alguém, eu acho que esse cara ainda tem algum tipo de caminho a seguir. Boa. Como estamos aprendendo, hein, Cleito? Bastante. É tudo... Cleitão, todo mundo que vem aqui... Transbordando aí. Rapaz do céu. Tem que aprender, tem que aproveitar esses momentos. Mas agora, aquele momento polêmico. Polêmico agora? Até aquela música, depois na edição, aquelas músicas de tensão. Você não vai perguntar quem é o maior da história de São Paulo. Você é o Rogério Ceni, que eu vou falar. É mais polêmico que isso. Mais polêmico? Mais polêmico que isso. Tô, assim, admirado de você trazer essa pergunta pra ele. Você é corajoso, hein, Cleiton? Vamos ver. Se você pudesse escolher entre 2 times pra você encaminhar teu filho, você vai escolher um desses 2 aqui pra torcer, qual seria? Corinthians ou Palmeiras? Nossa senhora, não pode ser. Tô brincando. Não pode ser Botafogo, Vasco, Bahia ou Vitória. Não, brincando. Eu sou torcedor de São Paulo também. Com certeza. Mas... Você sabe que eu falo pro meu filho, quando ele às vezes, o meu pai conseguiu fazer meu sobrinho ser palmeirense.
Então esse eu perdi, mas o meu filho ele fica falando. Mas eu acho que a pergunta acabou. Não, né? Ainda não. Deixa ele falar um pouquinho, vamos ver aqui. Aí eu pego e falo pro meu filho, se você for outro time, papai vai ficar triste. São Paulo na veia. Entrou na mente, já entrou na Mas, cara, fala sério, não tá fácil torcer pro São Paulo atualmente, né? Quais lições a gente pode tirar desse momento que a gente tá vivendo com São Paulo, cara? Ai, meu Deus, será que tem lição pra tirar? Cara, tem que falar que esses palmeirenses aqui, velho. De verdade, é renovação, cara. Você olha lá, eu fiquei olhando, eu acompanhei mesmo o momento ali, né? Cara, você olha os caras que vão votar, tipo, não é questão de etarismo, não, gente, mas precisa ter renovação de gestão, assim, de modelos, de métodos, de inovação, de Pensar a longo prazo. Pensar a longo prazo. A gestão do negócio tá mudando, né, cara? É adaptação, né, cara? Assim, não dá mais para você ficar num mundo em que, cara, futebol era da época que jogava 2 bolas no campo, que o cara fazia gol de mão. Hoje não tem mais lugar para isso. Hoje é um negócio. É uma empresa. Hoje é um negócio. Hoje é um negócio. Você precisa ter ativo bom, jogador bom. Jogador bom custa caro. Né? E você precisa ter gestão para pagar isso. É isso aí. Mas agora sim, vamos lá. Vamos fazer aqui uma questão de escolha aqui. Você fosse escolher, agora é um só que você pode escolher, hein? Tá bom. Entre o seu caminhão Scania 65... Nossa... Lembrou a cara dele. Lembrou, hein? O São Paulo, cerveja gelada ou jiu-jitsu? Só um que você fica aí. Qual que é o... Só pode escolher um? Só um. Ixi, tá difícil, hein? Ficou difícil, né? Ficou Descarta. até vermelho aqui, ó. Difícil, cara. Eu vou dar uma escapada. O caminhão 65... eu já não posso mais escolher porque eu dei ele pro meu pai. Entendeu? Na verdade, eu comprei ele para ele ficar muito mais para ele do que porque é uma lembrança de infância. Depois você conta um pouco da história. Esse caminhão tem uma lembrança de infância dele. Então, eu acho que, pro momento de hoje, o que tá mais perto de mim é a cerveja gelada. O jiu-jitsu... Chama nós, pô. O jiu-jitsu eu prometi voltar esse ano. O São Paulo, cara... tá difícil me dar. O São Paulo não vai conseguir me dar aquele momento de desconexão mental que você falou de limpeza. Vai dar mais preocupação, né? Tá mais perto. A raiva e preocupação. Mas conta um pouquinho dessa história já do caminhão pra gente aproveitar esse gancho aí, então. Eu, na minha infância, né, meu pai tinha um Scania 110. Eu tinha ali para 8, 9 anos, esse caminhão, ele trabalhava lá com ele em Igarapava, puxava leite para tudo quanto é lado, fazia vida e tal, era o caminhão que a gente tinha. E eu viajava nele e tal, e o caminhão a gente chamava de casquinha, tal, casquinha, tal, papapá. Em determinado... Casquinha era o caminhão. O casquinha. Em determinado momento, ele parou de trabalhar com esse caminhão, foi trabalhar com um caminhão de um outro rapaz da cidade lá, que... caminhão mais novo, tal, foi trabalhar, tal, acho que tava, naquele momento ia trazer mais resultado, e esse caminhão ficava dentro de casa não, na porta de casa, parado. E eu ficava brincando dentro do caminhão, então assim, cara, eu ficava o dia inteiro, eu ia pra escola, voltava da escola, sentava lá, abria o vidro, eu levava marmita, eu levava almoço, eu pegava, saía, almoçava, queria dormir, ficava lá, e passava o pessoal, morava na avenida, passava os caminhões de frente, e, cara, eu ficava piscando farol, como se e os caras piscavam também, tava na brincadeira, né? E esse caminhão, meu pai trabalhou muito tempo com ele, ficou uns 2, 3 anos com ele assim, e traz boas lembranças, que foi numa fase de muita batalha que a gente teve, e era um caminhãozinho já meio cansado, sabe? Então, assim, a gente sempre... E foi nesse caminhão que nós voltamos para São Paulo. Olha. Foi nesse caminhão que nós voltamos para São Paulo. Chegou lá, meu pai trocou ele num outro carro lá, né? Foi se virar lá, não foi mais trabalhar diretamente naquele momento dirigindo o caminhão, tal. Continuou trabalhando com o caminhão, foi trabalhar numa empresa lá, meio organizando o pátio e tal. Consequentemente, depois passou a vendedor, comercializar caminhão, tal coisa que ele faz até hoje. E aí... cara, ficou na memória.
E aí, coincidentemente, calhou de eu estar num lugar, ver um caminhão igual, tal, comecei a conversar com o cara e ficou aquela loucura. Aí cheguei em casa um dia, falei pra minha mãe, falei, eu comprei e tal, você tá doido, não sei o que, para com isso, falei, tá comprado, temos que ir lá buscar. Não sei o que, tá, tem que ir buscar, e todo mundo ficou desacreditando. Aí eu saí de férias, num período que eu saí de férias, falei, tem que ir lá em tal lugar buscar o caminhão que tá lá. E fomos buscar e o caminhão tá lá. Aí, cara, funcionando, andei, tava passeando com ele e tal. Caminhão perfeito, funciona, anda, cabine conservada, o caminhão muito novo, muito bom. Aí, lá em Socorro, onde a gente tem a chácara lá, tem no mês de outubro, né? Tem o Nenê, amigo nosso lá, que organiza lá, junto com o pessoal da comissão lá, organiza festa Dia das Crianças, festa da Padroeira, festa pros cavaleiros, e num dos anos teve a festa dos caminhoneiros. Aí o Jacarezinho foi desfilar lá, tem vídeo dele desfilando lá na procissão pros caminhões e tal. Que legal. Foi logo atrás da caixa de som ali, caminhão madrinha e tal, bacana. Então, assim, foi um caminho, eu fui atrás desse caminhão, porque não fui atrás, coincidência. Esse amigo meu falou assim, ó, esse caminhão foi Deus que, cara, apareceu com ele aqui, porque não tem explicação. E acabou que tá lá, agora a gente quer dar uma melhoradinha nele e tal, deixar pra passear mesmo, pra ficar de lembrança. Deus permitir aí que a gente não precise nunca se desfazer dele, fica lá de lembrança. Amém. Vai permitir sim. É isso aí. E falando de lembrança, né? Qual o legado que você gostaria de deixar na tua vida aí, para as futuras gerações? Cara, assim, um legado de uma pessoa perseverante, né? De uma pessoa resiliente mesmo, que persiste, que traz isso de berço, uma pessoa de fé, uma pessoa que acredita muito que amanhã a gente pode fazer diferente, que se não deu certo hoje, né? Eu acho que é de persistência mesmo, sabe? De alguém que nunca vai desistir. De alguém que nunca vai desistir, que sempre vai acreditar que vai dar certo, que vai continuar batalhando, né? Ao longo da minha carreira aí, da minha jornada de trabalho, já teve um momento de, cara, tô insistindo, tô fazendo, minha hora não chega, tal. Aí chegava em casa, aí minha mãe, calma, quem procura acha, quem procura acha, quem procura acha, uma hora vai achar, e a gente persiste, vai, puta, tô esquecido. Aí quando você menos espera, alguém olha e fala, tem uma oportunidade dentro da própria empresa onde eu mais trabalhei mais tempo, cara, tem uma oportunidade pra você fazer tal coisa, tá, topa, vamos embora, vamos meter a cara, vamos fazer. Se não for assim, se não for fazendo, não acontece e tal. Então, assim, esse legado mesmo de persistência, de batalha mesmo, de não desistir, de construção, de não acreditar de acreditar que as coisas de acreditar que as coisas só acontecem se construindo mesmo, batalhando, buscando. Porque isso é de berço. Isso, assim, foi isso que eu vi do meu pai e da minha mãe a vida inteira. Que grande lição, hein? Que grande lição. E nós queremos te agradecer em nome da família Estradeiro e da família Giaro. Foi muito emocionante a gente bater esse papo, conhecer um pouco a sua história. E hoje ficou muito claro para nós que logística não é só planilha, que caminhão não é só máquina e que carreira não se constrói no automático. É na raça, na disciplina, seja no tatame, na empresa, em casa, sendo pai, marido todos os dias. Obrigado, meu amigo. Você é a prova viva de que dá para crescer, chegar longe, assumir grandes responsabilidades e ainda manter esse sorriso no rosto, o bom humor, a paixão pela estrada e também a paixão pelo São Paulo. Com certeza. Eu que agradeço. Show de bola. E se faz sentido para você, já dá aquele like, curte, compartilha com as pessoas que você acredita que também faz sentido, que vão gostar, que precisam desse empurrão, ter mais conhecimento. Pode compartilhar. E nós queremos convidar você agora para ajudar a divulgar o nosso podcast. Com certeza. Pessoal, vamos entrar aí, curtir, vamos se inscrever no canal Geração Raiz. Aqui é o podcast que se conta histórias de verdade, tá? Então vamos participar, vamos ouvir e vamos
ouvir histórias de verdade aí que possa fazer sentido pro nosso dia a dia aí, com certeza fazer com que a gente ache histórias como as da gente do dia a dia, histórias dos profissionais, das pessoas comuns, né? Onde a gente possa aí entender um pouco mais do dia a dia das pessoas. E como o Zani disse, deu o recado, porque nós somos geração raiz, histórias que atravessam o tempo de geração para gerações.